Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais do iPad Pro e também do iPad de uma maneira geral. O que acontece? Na última semana saiu um evento, da Apple para os desenvolvedores falando sobre as novidades que estão por vir aí no iOS 15. Com isso, como sempre, todo mundo que tem um iPad fica esperando, fica na expectativa de algumas novidades um pouco mais legais, um pouco mais robustas, algumas novidades que realmente tenham um impacto forte no dia a dia de quem usa esse equipamento. Um ponto interessante é o seguinte, se você for pensar que os novos modelos estão equipados com o chip M1, que é o mesmo que está equipando este computador que eu uso hoje, que é um computador super robusto, O Air hoje em dia não é mais o Air de antigamente, ele edita vídeo em 4K com o pé nas costas, tranquilo, sem esquentar, sem ventoinha, então isso com 8 de RAM, então você imagina se fosse algo mais potente. Os novos iPads da série Pro, eles têm a opção de você comprar com 8 ou com 16 de RAM e com o chip M1. Então o que se espera de um pacote desse? Espera um software que realmente consiga entregar tudo que esse equipamento pode nos dar. Só que não é o que aconteceu, não é o que está acontecendo. Então eu gostaria de conversar um pouquinho mais sobre esse assunto com vocês. Vamos nessa? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então estou aqui com o meu guerreiro aqui, que esse tablet ele carregou o canal durante algum tempo antes de eu pegar o Mac e realmente deu conta do recado, tem assim uma performance excelente, gosto bastante desse equipamento, não posso reclamar. E só complementando, uso com o teclado, como dá para ver aqui, então realmente é um equipamento que eu gosto bastante e realmente tem feito a diferença aí no meu dia a dia. Bom, falando um pouco mais das novidades desse equipamento, eu acompanhei alguns sites de tecnologia para poder ver a opinião de várias pessoas diferentes, acompanhei também o Apple Insider, também teve uma matéria bem interessante que acabou até me chamando a atenção para um monte de coisa deste tablet, tá? Então o que acontece? O que se esperava desse software para esse tablet neste momento? Primeiro, só para contextualizar, eu gosto muito dele, eu edito o vídeo também em 4K aqui, tranquilamente. Então é um equipamento que realmente tem uma performance de computador, mas ele não é perfeito, ele tem várias coisas ali que ele poderia ser melhor e que ele fica devendo. Então o que acontece, todo mundo estava esperando que com o chip M1 esse equipamento fosse levado para o próximo nível, que ele chegasse ali a alguma coisa um pouco mais robusta. Tudo bem, tem o LumaFusion, tem várias coisas legais aqui, mas e um Logic Audio? E algo parecido com o Final Cut? E um software para você fazer todo o trabalho desenvolvedor aqui? Tudo isso fica faltando, tudo isso ainda não chegou neste equipamento e isso que deixou muita gente, inclusive eu, chateado. Então esse aqui não tem essa porta, mas o novo vai ter uma Thunderbolt USB, tipo o USB 4, Então assim, é muito mais rápida, ela poderia tranquilamente transmitir por um monitor 4K. O que acontece? Hoje você tem como transmitir, só que você tem duas barras pretas, uma de cada lado. Você veja que a proporção dessa tela é um pouco mais quadradona, então você não consegue aproveitar um monitor. Você vai ter corte e você vai ter a mesma tela, vai ter somente um espelhamento simples, tá? Não é o que se espera disso. Se até com tablets mais simples, com menos hardware do que o iPad novo, com o chip M1 da Samsung, por exemplo, consegue dar conta de um monitor 4K, até o meu Tab S6 tranquilamente, com o pé nas costas, por que não conseguimos fazer a mesma coisa nesse equipamento? Então realmente é um negócio que começa a deixar o povo meio chateado, tá? E aí você não tem como usar monitor externo, você também tem o mesmo jeitão de tela, com essa proporção, sem poder espelhar em 16:9, 16:9, então
isso é uma coisa que acho que deixou muita gente já chateada. O multitarefa ainda está nesse esquema um pouquinho melhorado disso que eu estou mostrando para vocês, de você poder enxergar as coisas aqui, mas ainda longe do ideal, né? Então aqui, ó, você tem essa visualização e tal, consegue alternar, consegue usar janelas divididas, mas ainda não é o ideal, tá? Então, acho que todo mundo esperava um pouquinho mais. Um outro ponto, né, com a USB 4, todo mundo esperava que, por exemplo, né, isso quem sofre bastante é quem trabalha com podcast, mas eu também sofro com aplicativos de música aqui. Eu só consigo fazer com que o áudio saia em um aplicativo por vez. Eu não consigo ter o áudio de 2 aplicativos ao mesmo tempo. Tá? Isso pode ser bem complicado para quem precisa ter um microfone externo e um outro aplicativo, por exemplo, para fazer a transmissão e a comunicação. Então fica muito difícil para você trabalhar com alguma coisa um pouco mais profissional para podcast ou para música neste ponto. Você acaba sendo obrigado a se concentrar em um software só por vez. Então, por exemplo, se eu falar de música, eu acabo ficando meio que obrigado a usar o da Korg, o aplicativo da Korg, ou o GarageBand, ou o IMPC, ou o Machine, mas eu tenho que escolher um por vez. Não dá para usar outras fontes que ele trabalha com uma por vez. Então fica um pouco complicado para quem quer trabalhar num nível um pouco mais profissional, tá? Então isso é um ponto também que vale a pena, né, ficar de olho. O Xcode, por exemplo, você não tem como rodar ele aqui só no Mac. Isso é ruim, né? Porque você acabou ficando com um equipamento menos robusto, né, como o Swift Playgrounds, e é o que você acaba tendo para brincar aqui de desenvolver. Você não vai desenvolver a sério num equipamento como esse, tá? Esse é um outro ponto que é meio complicado, tá? Então, assim, o que se esperava desse equipamento, se espera muito, porque ele é muito capaz, ele é muito robusto e ele entrega o que eu consigo mesmo com esse chip anterior, né, que aqui eu estou com um chip anterior ao M1, mesmo aqui eu consigo editar, consigo fazer muitas coisas, eu prefiro fazer aqui do que até no próprio Mac, mas ainda fica devendo um Final Cut, fica devendo um Logic Pro, fica devendo um suíte decente para desenvolvimento, então fica ainda falhando na parte do software, tá? Então esse equipamento, desde essa versão minha, que é do ano passado, já é muito robusta, já é um baita computador, mas em algumas circunstâncias ele ainda fica devendo, então fica aí aquela vontade de quem usa, né? Acho que todo mundo que usa o iPad fica nessa, né? Puxa, ele tem a capacidade de entregar muito mais e o software da Apple está podando esse equipamento que poderia ser um computador para muita gente. Eu entendo que a Apple quer vender o computador, como quer vender o tablet, quer vender os dois, mas hoje eu sinto que eles estão puxando o freio de mão nesse cara aqui. Agora, a questão do chip, né, que eu achei em algumas matérias, achei bem interessante a colocação das pessoas, é a seguinte: o que acontece? A questão do chip hoje, se você for pensar, é cômodo e é muito interessante para a Apple manter um chip para uma série gigante de aparelhos, até de linhas diferentes, como é o caso do chip M1 rodando no Mac e rodando no iPad. Então daqui a pouco, sei lá, se eles vão colocar no próximo iPhone, então isso é muito bom porque você facilita, ainda mais nesses tempos de escassez de chips e tal, você acaba facilitando a vida para a tua linha de produção. Isso é excelente, não tem nem o que falar. Mas tem esse ponto também de você acabar ajudando de um lado, mas você dá muito poder para o equipamento, mas o software acaba segurando do outro, né? Então, o negócio é continuar torcendo, continuar usando esse equipamento e esperar para que a Apple resolva, né, realmente dar um passo além, dar um passo a mais, deixar ele ainda mais robusto. Não estou pedindo para que ele rode o aplicativo, o sistema operacional do Mac, eu acho que não cabe isso.
mas eu queria que ele tivesse um multitarefa um pouco melhor, que ele entendesse várias fontes de áudio diferentes, né? Que ele tivesse, por fim, aplicativos mais robustos como o Final Cut Pro, Logic Audio e também uma suíte decente de desenvolvimento. Mas vamos torcer aí para, quem sabe, né, nos próximos eventos da Apple, mais direcionados até para os novos lançamentos, não saia alguma coisa interessante aí para a gente. Mas por hora eu acho que quem tem esse equipamento pode ficar com ele, porque você vai comprar um Fórmula 1 para andar numa rua de bairro. Então o novo não vai, esse já é uma Fórmula 1, você vai comprar uma Mercedes, né, com o Hamilton junto. Para quê? Para rodar a mesma coisa? Então eu acho meio complicado, acho melhor ficar com esse mesmo. Quem tem um muito mais antigo pode trocar para esse, se encontrar, ainda dá para encontrar em alguns lugares, mas o M1 só assim se a pessoa quer ficar muito na vanguarda, senão não tem por que comprar para rodar a mesma coisa que esse aqui já faz. Bom, pessoal, então é isso. Continuo na torcida aí pela evolução do software, né, do sistema operacional do iPadOS, que eu esperava muito desde o momento que ele apareceu, né, como iPadOS, separado do iPhone e tal. Eu esperava bastante, mas as coisas estão vindo bem no conta-gotas. Vamos torcer para que melhore, mas aquela história, continuo gostando, continuo achando uma solução hiper robusta, um dos melhores, se não o melhor tablet do mercado para criação. Acho que para criação ele é o melhor. Você tem aplicativos da Korg, por exemplo, que você não tem no Android, você tem aplicativos como o LumaFusion, que não tem nada parecido do Android ou em outros sistemas, e você consegue editar assim, gente grande aqui, então realmente é um equipamento 100%, mas o software ainda precisa dar um passo a mais. Nós vamos torcer para ver se a Apple acorda, né, com o iPad e realmente faça com que ele entregue o que ele pode entregar, ainda mais com um hardware tão robusto quanto o chip M1, tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.